A operação policial realizada no Guarujá, no litoral paulista, que já soma 16 mortos, voltando ao nosso tema aqui de debate, ganhou repercussão. Foi na CPI do MST, isso mesmo, porque o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi à comissão para falar sobre as invasões de terra no estado, mas acabou sendo confrontado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, sobre eventuais excessos das forças de segurança na operação da Baixada Santista. Ele classificou como narrativas as acusações de tortura e execução por parte dos policiais. Vamos ver. Todos nós queremos saber por quê e quem matou o policial Patrick. E eu falo isso como filha de policial. Tem muita gente aqui que faz demagogia. Eu sei o que passa um policial. Porém, não admito que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina, a segunda maior da história. E não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Isso não é uma questão menor, porque nesse exato momento existe uma comissão, uma comitiva de parlamentares da Alesp, lá da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto com a OAB, junto com a Ouvidoria da Polícia e com o CONDEP, que estão nesse momento na cidade do Guarujá, ouvindo os moradores, pessoas que moram ali e que estão relatando que diariamente a polícia entra nas casas, bate nos adolescentes e que estão vivendo um verdadeiro momento de guerra e de terror. Acho que é fundamental trazer esse tema porque, às vezes, parece que se quer passar uma ideia de que se trata simplesmente de preservação da propriedade, preservação da ordem. Mas tem uma lógica por trás disso de extermínio, de descumprimento dos direitos humanos e de tratar a população de uma forma tão desrespeitosa e violenta que acontece uma chacina e que há moradores, mães e pais de família, crianças e adolescentes que estão relatando horrores por parte da polícia do estado de São Paulo. Com relação ao Guarujá, eu sabia que isso viria à tona aqui, apesar de não ser objeto do convite que eu recebi. Deputada, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. Atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. O soldado Uriel, atingido na virilha, por Deus também está vivo. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Muito bem, nós já até trouxemos um pouco aqui, né, Samanta, dessa fala aqui do secretário de Segurança de São Paulo, Derrite. E aí eu queria, eu não tenho nenhuma pergunta exata para te fazer. Tem uma escrita aqui, mas eu não quero fazer. Eu quero ouvir a sua opinião sobre essa. Eu não quero polemizar, mas eu polemizei. O que diz a deputada Sâmia, como responde o secretário Derrite e como a gente não sai do lugar. Bom, eu acho que os dois responderam de forma política. Eu acho que o único dado que o secretário de Segurança coloca é de que os exames feitos no ML demonstram que não houve tortura. Isso é um fato. Narrativas, interpretações, claro que devem ser ouvidas, devem ser investigadas, mas eu não posso me basear única e exclusivamente em narrativas. Não que elas devem ser desconsideradas, mas elas têm que ser analisadas num contexto. Eu acho que o que é importante é que tanto o governador do estado quanto o secretário de Segurança em nenhum momento disseram que são contra as investigações.
Ou seja, se houve abusos da polícia militar, eles vão ser investigados e aqueles que cometeram devem ser punidos, porque a gente não pode admitir em circunstância nenhuma que a polícia militar não haja no estrito limite da lei. É claro que ali dentro de uma CPMI existem questões políticas, ele está ali como secretário de governo do estado de São Paulo, ela como deputada da oposição, enfim, isso faz parte. Agora, o que a gente tem que pensar aí não só como política do governo, mas como política federal, é de uma grande política pública de segurança pública para combater o crime organizado, principalmente o narcotráfico, que lida com milhões, né? A gente sabe disso, e que isso tem que ser combatido com inteligência, com tudo mais, mas a gente precisa de propostas. E você tem razão, Luciana, até agora a gente não tem essas propostas. Muito bem, enquanto a gente fica aqui brigando, né, Gabi, entre um lado e outro, como se uma vida fosse mais importante que a outra, a gente enxuga gelo. E quem é que recebe milhões do narcotráfico? Certamente não está lá no morro, né? Isso não é combatido. Vai, Gabi. Bom, pois é, né? Eu fiquei assim impressionada com a fala do secretário de Segurança Pública, quando ele tenta equiparar, né, a polícia, que representa o Estado, é uma instituição de Estado, né, com criminosos. É óbvio que todos lamentamos a morte desses policiais que são vítimas de criminosos quando estão em serviço, prestando serviços à coletividade. Eles assumiram, eu admiro muito os policiais, porque eles assumem uma profissão que envolve risco à sua vida. Diariamente eles saem de casa sabendo que eles vão lidar com o mais alto tipo de bandidagem, né? Então eles sabem disso e se comprometeram a nos proteger. Eu acho assim, a gente tem que agradecer muito pelo trabalho deles. Agora, a gente não pode compará-los aos criminosos. Quando a gente está falando que a polícia, ela precisa agir, né, como proteção, como segurança pública, usar do armamento pesado que ela dispõe com a máxima cautela, né, apenas em caso de legítima defesa ou de alto risco para a sua segurança e a segurança de outras pessoas, é porque a gente está falando em uma política de Estado que prevê, né, que a polícia está ali altamente armada para nos proteger. Então, o que me preocupa muito é a postura do secretário de Segurança Pública, que desde o começo se envolveu pessoalmente na operação e dando entrevistas com um tom muito de vingança, estou protegendo meus policiais. Talvez o problema seja mais fundo aí, porque, não querendo criticar, mas já criticando, mas o governador Tarcísio fez uma opção de colocar como secretário de Segurança Pública um membro aposentado, acho que eu não sei qual que é o termo que se usa, mas um ex-membro da Rota, né, uma pessoa da Polícia Militar. Então, existe ali também a questão um pouco corporativista, né? Eu lembro que quando ele o nomeou, houve muitas críticas na imprensa até sobre, olha, por que não colocar um especialista em segurança pública mais isento e optar por um policial militar, né? Embora a gente reconheça o trabalho deles. E aí, o que se tem de estudo sobre isso é a dificuldade da violência policial é quando não existem órgãos de fiscalização, de corregedoria e de controle externos com independência e autonomia. E aí, quando o próprio secretário de Segurança Pública faz parte da polícia que está sendo, né, está sob suspeita, cuja conduta está sob suspeita, a gente fica em uma certa dificuldade. Então, aqui o que eu queria ponderar, que eu acho que cabe ao Ministério Público e à Polícia Civil, né, requisitar os trabalhos da Polícia Civil para apurar a conduta, inclusive, do secretário de Segurança Pública nesse caso. Tiago? Olha, Luciana, é claro que aquele ambiente da CPI é um ambiente político, né? Infelizmente, as CPIs aqui no Brasil não têm um histórico de investigar e de trazer luz, né, ali aos fatos determinados nos quais elas foram instituídas. A gente vê isso em inúmeras CPIs, inclusive várias em andamento hoje no Congresso Nacional, e tanto é verdade que essa CPI especificamente é sobre o MST e se trouxe aí um embate entre dois deputados federais, né? O capitão Derrite é um deputado federal eleito por São Paulo também, que está agora licenciado para assumir a Secretaria de Segurança Pública. Então, isso tem que ser entendido como um embate também ali do aspecto político. Agora, só queria reforçar, né, são muitas as questões que nós temos que lamentar no país que nós vivemos. Nós temos que lamentar viver num país que trata quase como normalidade a execução de um policial, como viveu
como aconteceu na semana passada em Guarujá, no estado de São Paulo. Infelizmente, também vivemos num país que é muito comum a violência policial e que, sim, como foi trazido aqui, muitas vezes é responsável pela morte de cidadãos inocentes. E tudo isso tem que ser investigado e tem que ser responsabilizado. Eu entendo a postura do governador de São Paulo e do secretário Derrite, eles são os comandantes dessas tropas. A polícia está a serviço da população do estado, nesse caso de São Paulo, mas é liderada pelo secretário de Segurança Pública e pelo governador do estado. Então, é claro que ambos ali, até o momento onde não há, ao menos, comprovação de abusos, de tortura por parte dos policiais, mas assim a comprovação de uma morte de um policial que foi executado em serviço, é natural que esses líderes tenham que sair em defesa das suas tropas. E tenho certeza, espero pelo menos, que caso seja comprovada aí qualquer ação abusiva de qualquer policial que seja, que o secretário e também o governador, até para dar o exemplo, para que não se tolere isso na Polícia do Estado de São Paulo nenhuma no Brasil, que também busquem ali punir exemplarmente policiais que estejam envolvidos ali em abuso. Então, acho que é essa postura esperada do governador do Estado, do capitão Derrite, secretário de Segurança Pública também. Agora, se me permite, Luciano, só aproveitando o tema que foi trazido aí no intervalo aqui do debate, acho que tão lamentável quanto mortes de policiais e mortes de cidadãos inocentes, de cidadãos inocentes, nós temos também sendo hoje empossado no STF o ex-advogado pessoal do presidente da República. Isso também demonstra a degradação moral que esse país vive e a gente também não pode tratar com naturalidade um ex-advogado pessoal de um presidente ser nomeado para a Suprema Corte. Eu tenho que me despedir da Gabriela Araújo agora, porque ela tem um compromisso. Continuo aqui com vocês três. Eu ainda tenho que ouvir aqui o Tardelli e depois sim a gente vai para um rápido intervalo. Tardelli, você. Tchau, Gabi. O que nós diríamos de um secretário, de alguém policial que critica policiais colegas que não tenham matado mais do que 3 pessoas em 5 anos de serviço? O que nós diríamos de um secretário de segurança tirado de uma força militar porque matava demais? O que nós diríamos de um secretário de segurança que participou de uma chacina onde morreram 6 pessoas com sinais de tortura? Esse é o capitão Derrite, segundo matéria trazida hoje na Folha de São Paulo. Quando o capitão diz, e olha, capitão, olha para mim, eu tenho mais júri que o senhor pode ter matado muita gente, mas eu fiz mais júri que o senhor, eu vi mais laudo do que o senhor. Nenhum laudo necroscópico, você está dizendo, olha, não traduz morte, eu duvido, se eu pegar um laudo desse, eu duvido, por uma razão muito simples. Não é só marca de tortura, é sentido do disparo da arma do projétil. O laudo descreve muitas outras coisas, capitão. Se o sentido, por exemplo, do projétil for vertical, isso indica que quem disparou está numa posição de superioridade àquele que recebeu o tiro. Pode estar em algum lugar embaixo, pode estar ajoelhado, por exemplo. Pode estar deitado, por exemplo. O sinal de tortura não é aquele sinal que vai aparecer assim, há sinais de tortura assim, 2 pontos. O sinal de tortura, a tortura, é submeter a pessoa a um sofrimento atroz e desnecessário. Esse é o conceito de tortura. E os relatos da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, que ontem eu ouvi, me deixaram essa noite sem sono. Eu não dormi. Eu não acredito que isso possa ter acontecido. Esse secretário patrocina, sim, uma operação de vingança. O governador, ao nomeá-lo, escolheu o pior possível. Esse cão, governador, vai morder do senhor.